enfim, sou teu filho, Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me libertou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Quem Deus libertar será livre, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Eu sou quem dizes que sou. Quem Deus libertar será livre, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, estás comigo, ao meu lado. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Eu sou quem dizes que sou. Eu sou quem dizes que sou. Quem Deus libertar será livre, enfim. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim eu sou. Deus os abençoe. Olá, bom dia a todos vocês que nos assistem e que seguem os nossos conteúdos. São todos muito bem-vindos. Se quiserem receber as notificações dos novos conteúdos, subscrevam o canal e as notificações e dessa forma, sempre que colocarmos um novo conteúdo, vocês serão notificados. Deixem também os vossos comentários, porque isso ajuda-nos a melhorar naquilo que vos servimos.
Vamos ao assunto de hoje, que é batismo. O texto que iremos abordar está em Atos, no capítulo 2, e vai do verso 37 ao 42. O tema que extraímos dali é requisitos para o batismo bíblico. Falando de requisitos, eles são necessários para quase tudo. Requisito é uma coisa necessária e indispensável, é uma exigência. Por exemplo, para a candidatura a um curso escolar são sempre necessários requisitos. Idade mínima ou escolaridade mínima, declarações médicas e depois, mediante o curso, esses requisitos vão aumentando e ficando cada vez mais específicos. Ainda um outro exemplo que nós temos é na instalação de um jogo de computador ou de qualquer outro software. Também nesta área verificamos a necessidade de requisitos. É necessário prestarmos muita atenção aos requisitos mínimos para podermos instalar e usufruir da nossa compra. Se não dermos atenção aos requisitos mínimos de um software, podemos correr o risco de certo investimento nunca chegar a ter uma compensação. Da mesma forma acontece com a vida espiritual e em específico com o mandamento de Jesus acerca do batismo. No texto que iremos observar, Pedro declara alguns requisitos mínimos para o batismo bíblico. Eles estariam a começar uma nova etapa, a da era da Igreja, e tinham sido claramente comissionados por Jesus a praticar o batismo com tudo o que ele representa. A Igreja foi comissionada para a prática deste mandamento, o batismo, mas tem a responsabilidade de o praticar de forma verdadeira e, para isso, devemos ter atenção aos requisitos. A responsabilidade é repartida entre a instituição, a Igreja, e o candidato, pelo que se responsabiliza a ambos para a prática responsável deste mandamento. É muito importante observar e praticar este mandamento de Jesus, mas para isso devemos conhecer quais são então os requisitos. Neste texto iremos observar esses requisitos básicos para a prática do batismo bíblico. O texto que iremos observar está em Atos 2, 37 a 42 e eu irei ler na versão Almeida, revista e atualizada. Então o primeiro ponto que nós queremos evidenciar é que o batismo bíblico requer ouvir e crer no Evangelho. E isso encontra-se no verso 37 que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Em primeiro lugar é preciso definir a palavra batismo. Em ciências da linguagem é comum dizer-se que a língua é um organismo vivo e, portanto, sujeito a mudanças. Por essa razão, ao invés de vermos o seu significado pela influência das práticas e dos tempos, observamos a origem da palavra. E à semelhança de muitos outros vocábulos, a palavra batismo tem a sua origem no grego e chega-nos pela via do latim. No grego, baptizein, e do latim baptizare, e ambos querem dizer uma só coisa: mergulhar. Esta palavra é alusiva à imersão completa que se fazia na igreja primitiva, ou primeira igreja. Muita discussão tem sido feita sobre essa obrigatoriedade de ser o batismo uma imersão. Nos evangelhos há passagens em Marcos e João em que se faz referência a pontos do Jordão em que a prática do batismo era mais fácil pela maior profundidade da água, o que claramente indica o uso da imersão completa. Então o batismo era uma prática corrente na região da Judeia, sensivelmente uns 3 anos antes deste acontecimento de que falamos, e foi iniciado pelo profeta João Batista. Ele começou com essa prática por orientação divina para que se revelasse quem era o Cristo. Posterior a isto, os discípulos de Jesus começaram esta prática, assumindo a diferença entre os dois batismos, o de João e o de Jesus, o Cristo. Posso simplificar dizendo que o batismo de João tinha como propósito anunciar que o reino de Deus estaria próximo. E o batismo de Jesus iniciava a experiência do reino de Cristo. Enquanto um apontava para Cristo, o outro representava uma aliança com Cristo. Entretanto, esta foi a primeira vez que os discípulos batizaram com a consciência completa do que representava o batismo de Jesus. Era a primeira vez que cumpriam o mandamento de Jesus e que Jesus tinha dado à Igreja após a sua ressurreição. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Naquele momento, eles estavam a viver literalmente o que Jesus tinha predito que aconteceria, que eles seriam cheios do Espírito Santo
e que assim Jesus estaria sempre com eles. O poder que residia em Jesus residia agora na Igreja. Logo após este milagre de serem cheios do Espírito Santo, Pedro levantou-se e, cheio de ousadia, pregou o Evangelho de Cristo. Aquilo que Pedro anunciou foi mais simples de entender para aquela altura do que para hoje. Porque naquela altura todos tinham a consciência da necessidade de haver um Cristo enviado por Deus, ainda que não fosse completamente entendido esse mistério. No entanto, eles esperavam o Cristo de Deus. E Pedro o que fez é que identificou a pessoa de Jesus como o Cristo de Deus. E Pedro mostra que Jesus provou ser o Cristo e ainda o Filho de Deus, provado pelo próprio Deus em viva voz após o batismo de Jesus, pelos milagres, pela vida perfeita e, para não deixar dúvidas, pela ressurreição, que Pedro afirmou que todos eram testemunhas. Ele é o Cristo de Deus. O que eles esperavam há tanto tempo que acontecesse, tornou-se realidade. Vemos isso acontecer numa outra passagem, também no livro dos Atos dos Apóstolos, em que Filipe é dirigido por Deus para falar a uma pessoa que andava à procura de conhecer o Cristo. Ele estava a ler o profeta Isaías e perguntou a Filipe sobre quem falava o profeta. Ele disse: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Isaías falava acerca de si próprio ou de outra pessoa? E foi aí que Filipe teve a oportunidade de apresentar Jesus. E Filipe, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ele identificou Jesus como o Cristo de Deus. Depois desta apresentação, passando certamente pelo mandamento de Jesus acerca do batismo, o eunuco quis ser batizado. Diz a Escritura que, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então um dos requisitos para o batismo é em ouvir e crer na mensagem do Evangelho. Isso implica reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Se já é batizado, avalie hoje se tem valorizado este requisito no seu compromisso com Cristo. Porque o ouvir representa aceitar e o crer representa submeter-se a este Senhor, a este Rei. E se for caso de não ser batizado, mas tem o desejo de o fazer, entenda que este é um requisito para o batismo. Ouvir e crer no Evangelho. E isso implica olhar para Jesus como o Filho de Deus, o Cristo de Deus, e submeter-se a Ele como seu Senhor. O segundo ponto que nós conseguimos evidenciar e perceber aqui é que o batismo bíblico requer arrependimento. Vemos isso do verso 38 ao 40. Diz assim a Escritura: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A palavra arrependimento nem sempre é bem entendida. E mais uma vez esta palavra tem a sua origem no grego e é constituída por duas partes. A palavra completa é metanoia, sendo que a primeira parte é meta, que quer dizer literalmente além, e a segunda parte é noia, que quer dizer mente ou consciência. Geralmente pensamos que o arrependimento é uma tristeza profunda em razão de alguma coisa que fizemos e que preferiríamos não ter feito. E isso normalmente acontece quando, depois de cometermos um erro, vemos a consequência a aproximar-se e não gostamos do resultado. E aí pensamos que, se soubéssemos antecipadamente o resultado, faríamos de outra forma. Costuma dizer-se nessa situação que existe arrependimento, mas na verdade a única coisa que não é apreciável ali é o resultado e não o que provocou esse resultado. Ou seja, o arrependimento seria apenas parcial e por essa razão, à luz da Bíblia, não é arrependimento. Entretanto, o que a Bíblia ensina acerca de arrependimento é a expansão da consciência. É quando a pessoa adquire uma nova compreensão da realidade. Já não tem a ver só com o resultado, mas com todo o processo que está envolvido. Neste caso,
Depois de Pedro trazer esta nova informação, diz que os corações deles se compungiram e, ficando tristes, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos o que poderiam fazer. A palavra compungiram-se é muito importante aqui. O dicionário diz que é quando tomamos a culpa ou a consciência do erro que nos apresentam. Por que é que isto aconteceu? Pedro tinha acabado de os culpar pela morte de Cristo. Ao relatar o processo da morte de Cristo, Pedro disse: vós o matastes, crucificando. Como é que era possível? Esta gente nem era dali. Estavam apenas em Jerusalém para as festividades que estavam a acontecer e vinham das suas terras distantes. E agora era-lhes imputada uma acusação tão grave como esta. Mas as suas mentes foram abertas e eles reconheceram uma nova realidade. E é isto que a Bíblia chama de arrependimento. Eles reconheceram que eram culpados pela morte inocente de Jesus para perdão dos seus pecados. As suas mentes foram expandidas pela mensagem do Evangelho e agora eles queriam saber o que fazer a partir dali. Lembro-me de uma passagem em que Jesus, ao ter um discurso duro e difícil de ouvir, muitos se afastaram de Jesus, excepto os seus discípulos mais próximos, os 12. No entanto, Jesus pergunta se eles também querem ir embora e Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Parece que Pedro afirma que com esta nova realidade precisamos de uma nova direção e essa é encontrada apenas em Jesus. Também Paulo, na sua conversão, dirige estas palavras: o que queres que eu faça? Dá a entender que tudo se tornou novo a partir dali. Precisamos de um novo mapa. A partir dali é Jesus que comanda. Aquilo que aprendemos com Jesus acerca do arrependimento é que o reino dele chegou e ele convida-nos a abrirmos mão do nosso reinado pessoal, sacrificarmos o nosso ego e desenvolvermos a nossa relação de unidade e intimidade com Deus através do Filho. Arrependimento é muito mais do que um lamento profundo. É esta nova percepção da necessidade de reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas e desfrutarmos do seu reino e do seu reinado. Este é um requisito para o batismo. Em terceiro lugar, nós vemos que o batismo bíblico requer batismo e perseverança. E vemos isso no verso 41 e no verso 42, que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, depois de ouvir a mensagem que o Evangelho apresenta e reconhecer que Jesus é o novo Senhor das nossas vidas, devemos ser batizados. Foi o que aconteceu ali naquele dia. Pedro disse que depois de se arrependerem, seriam individualmente batizados. Aquele dia seria ainda um marco de lembrança do dia em que os seus pecados tinham sido perdoados e retirados da sua conta. O dom do Espírito Santo já se tinha manifestado no seu arrependimento, porque é ele, o Espírito Santo, que convence cada um do seu pecado. Mas não terminava por ali, porque quem recebe Jesus recebe o dom do Espírito Santo para o capacitar diariamente a perseverar essa condição. É o Espírito Santo que capacita e nos mantém perseverantes neste novo caminho. Sim, o batismo é apenas o início de uma nova caminhada. Neste texto diz que os que aceitaram a palavra foram batizados. Ou seja, dá a entender que nem todos os que ouviram foram batizados, mas todos os que ouviram e aceitaram a palavra foram. E como isto é um relato de um momento específico, mas também fala sobre um período de tempo, mostra-nos que o batismo é um ato físico e único, ou seja, uma vez para sempre, mas que marca uma aliança com Cristo e com a sua Igreja. Vemos isso no verso 43, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto quer dizer que eles se mantinham junto aos apóstolos e ao seu ensino acerca deste novo caminho. Isto é hoje a Igreja. E eles mantinham-se em comunhão no partir do pão e nas orações. Eles não mergulharam apenas nas águas do batismo, mas mergulharam no corpo de Cristo, que é a Igreja. Nós desenvolvemos como corpo juntos. Claro que devemos procurar o desenvolvimento pessoal em Cristo, mas não podemos anular que somos também parte de um corpo. A melhor ilustração que encontro está nas Escrituras, quando Paulo está a ensinar aos coríntios acerca da unidade e da realidade deste corpo. Ele diz assim: sim, o corpo tem muitas partes. Não é constituído só de uma parte.
Se o pé disser eu não faço parte do corpo porque não sou mão, não é por isso que ele deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido se pusesse a dizer não pertence ao corpo porque podia ser um olho e afinal não passo de uma orelha, seria por isso que faria menos parte do corpo? Vamos supor que todo o corpo era olho. Como é que se podia ouvir? Ou então, se todo ele fosse um enorme ouvido, como se poderia cheirar? Mas Deus formou-nos com muitas partes, e cada uma com a sua função própria. E que coisa estranha seria um corpo humano com uma só parte. Mas não, são muitas partes, mas um só corpo. O desejo do batismo deve ser desenvolvido e demonstrado na medida em que eu me ofereço a este corpo, que é a Igreja. Mais uma vez, se já cumpriu com o batismo, avalie se este é um requisito que tem desenvolvido e trabalhado ao longo da sua caminhada com Cristo. E se ainda não é batizado, mas tem o desejo de cumprir com o mandamento do batismo, trabalhe esta ideia como aqueles que ouviram o Evangelho através de Pedro e que foram batizados e perseveraram nesta nova caminhada com a Igreja. Em conclusão, para cumprir o batismo bíblico devemos conhecer e aceitar os requisitos que tornam o batismo verdadeiro. Devemos ouvir a mensagem do Evangelho e crer. Essa mensagem deve expandir a nossa consciência de forma a que entendemos que Jesus convida-nos a abrirmos mão do nosso reinado pessoal, sacrificarmos o nosso ego e desenvolvermos a nossa relação de unidade e intimidade com Deus através dele. E por último, devemos mergulhar não só nas águas do batismo, mas também no corpo de Cristo, que é a Igreja. Pense nisto durante a semana. Ore sobre isto e tome uma decisão. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe a vossa casa.